Ter experiências únicas e até inusitadas com clientes é muito comum para garçons e bartenders. Esta garçonete teve o maior choque de sua vida depois de servir um grupo de homens uma noite em um restaurante local onde ela trabalhava. Campainhas de alarme disparavam em sua cabeça porque ela não conseguia entender o que esse grupo de homens queriam dela. Quando eles fizeram sinal para que ela o seguisse até a sala dos fundos, ela sabia que precisava obter ajuda rapidamente. Ashley Latella era garçonete no Seagrape Café, em Fairfield. Ela estava trabalhando no turno da noite quando percebeu um grupo de homens entrando. O restaurante estava extremamente cheio por causa da temporada de férias, e ela estava lutando para conseguir atender todos os pedidos. Os alunos continuaram entrando e tomando seus lugares. Ashley notou 3 homens na multidão e pensou que eles pareciam não pertencer ali. O gerente, Carlos Carmo, também notou. Ele pretendia ficar de olho neles, mas perdeu o controle. Ashley correu para a mesa para servi-los. Ela não pôde deixar de se sentir desconfortável com o comportamento deles. Eles pediram muitas rodadas e cada vez que ela se virava, ela os sentia olhando para ela, e quando ela voltava eles ficavam de repente quietos. Ashley trabalhava como garçonete há muito tempo, e sabia por experiência própria que clientes calmos costumam ser difíceis. Se ela se sentisse desconfortável, ela trocaria o atendimento de mesa com outro membro da equipe. Mas essa noite ela estava muito ocupada para fazer isso. Seagrape Café era um bar popular entre os estudantes. Então, por que esses homens mais velhos estavam lá? Eles eram sem dúvida as pessoas mais velhas naquele bar e pareciam não pertencer ali. O instinto de Ashley disse a ela que eles tinham uma intenção oculta, mas o que seria? Ashley havia encontrado muitos diferentes tipos de clientes, alguns bons e outros ruins. Alguns foram até rudes e hostis, mas ela nunca encontrou um cliente que se recusasse a pagar a conta. Ela não estava preparada para o que estava para acontecer. Já era a hora de ela trazer a conta, e Ashley ficou aliviada porque a noite estava quase acabando. Logo ela poderia ir para casa e relaxar. Quando ela pediu para receber o pagamento, eles pediram algo dela. Talvez eles quisessem mais bebidas, mas um dos homens colocou a pasta com o pagamento debaixo do braço. Quando ela tentou pegar, ele não a deixou. Ele então manteve a pasta com o pagamento fora de seu alcance como se estivesse brincando com ela. Ela estava cansada demais para jogos. Olhando em seus olhos, ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. Seus amigos seguiram o exemplo. Sem dizer uma palavra, ele sinalizou para a porta dos fundos. Ele acenou para que ela o seguisse, mas ela estava hesitante. Ashley estava tão confusa porque não sabia exatamente o que queriam dela, e o medo se instalou. O homem insistiu e se aproximou de Ashley para sussurrar algo em seu ouvido, mas ela não conseguia ouvi-lo por causa do barulho de fundo e da música alta. Ela entendeu que eles queriam pagar a conta em particular, mas nesse momento, Ashley estava apavorada e seus pensamentos estavam acelerados. Ela começou a procurar o gerente pela sala. Será que eles queriam reclamar do serviço dela? Ashley era uma garota atraente e estava acostumada com os clientes fazendo avanços, mas ela não tinha certeza se era isso o caso. Ela não sabia o que pensar. Ela simplesmente sabia que não queria entrar na sala dos fundos com esses estranhos. Ela puxou o Carlos quando ele passou por ela. Quando ele viu o medo em seus olhos, soube que ela precisava de ajuda. Ashley ficou tão aliviada por ele estar ali e explicou brevemente a situação. Ele disse que assumiria tudo a partir de agora. Carlos foi com Ashley até a sala dos fundos para ver o que esses homens queriam. A princípio, ele achou que eles estavam insatisfeitos com o serviço e queriam reclamar. Mal sabia ele que esses homens tinham Carlos e Ashley exatamente onde queriam. As suspeitas de Ashley foram confirmadas uma vez isolada na sala dos fundos. Esses homens admitiram tê-la observado a noite toda. Ela sabia que não estava apenas imaginando coisas, e esse fato a desconfortava um pouco. Mas por que eles a observavam tanto? Finalmente, depois de tanto mistério, os homens finalmente se explicaram. Eles disseram que notaram que os outros garçons estavam atendendo só as outras mesas, e Ashley foi a única que os atendeu, e eles ficaram impressionados. Carlos soltou um suspiro de alívio. Carlos foi finalmente capaz de dar um suspiro de alívio e relaxar. Afinal, esses homens não eram um perigo. Ele estava feliz por ter tomado as medidas necessárias para se certificar de que tudo estava em ordem, mas ficou ainda mais feliz por não haver nada malicioso acontecendo.
Quando um dos homens misteriosos entregou a conta a Carlos, ele viu o valor da gratificação que estava escrito e não acreditou no que estava vendo. Ele viu uns 5 e 2 zeros, a conta era de apenas $112 e esta era uma gorjeta de $500. Isso era inédito. Quando Carlos agradeceu a gorjeta de $500, os homens riram e disseram-lhe para olhar mais de perto. Ele ficou tão impressionado com a generosidade deles que olhou para a conta muito rapidamente. Quando ele olhou mais de perto, ele estava completamente abalado. Depois que Carlos deu uma olhada melhor no talão, ele viu um zero extra que ele não havia notado antes. A gorjeta não era $500, mas na verdade $5.000. Nesse momento, Ashley começou a chorar e o rosto de Carlos ficou pálido. Depois que Carlos e Ashley finalmente conseguiram se recompor, eles puderam fazer a pergunta importantíssima: quem eram esses homens misteriosos? O que havia no café Seagrap que os fazia querer compartilhar sua riqueza e dar uma gorjeta tão exorbitante aos funcionários? O homem explicou: como eles fazem parte de um grupo chamado Dicas para Jesus, a missão deles era fazer a obra do Senhor uma dica de cada vez. Eles tinham os meios financeiros e queriam espalhar o amor de Deus usando seus recursos. Mas isso não foi tudo. Esses homens estavam viajando por todo o país visitando restaurantes e deixando enormes gorjetas para os empregados que trabalhavam duro. Até o momento, as gorjetas somam $11.500 somente em Manhattan. Logo, a história deles ganhou impulso em todas as plataformas de mídia social. Assim que a notícia se espalhou sobre esses homens, mais pessoas de toda a América começaram a se apresentar e compartilhar suas experiências nas redes sociais. Mas o que é que as pessoas que receberam suas grandes gorjetas estavam fazendo com o dinheiro? Ashley sabia exatamente o que ela queria fazer com sua parte, e é realmente um ato comovente. Ashley sentiu um senso de responsabilidade depois de ser abençoada com todo esse dinheiro. Ela sentiu que precisava de ir mais adiante. Então ela foi à loja de brinquedos local e comprou o máximo de brinquedos que pôde e os doou para uma instituição de caridade. Ela ficou tão impressionada com o que esses homens fizeram que não guardou nenhum dinheiro para si mesma. Em vez disso, ela escolheu usar todo o dinheiro para comprar brinquedos para Hells Angels. Mas esta não foi a primeira vez que ela deu aos necessitados. Não foi a primeira vez que esses homens deram uma gorjeta tão grande. Aparentemente, eles pertenciam a um grupo chamado Dicas de Jesus, cuja missão, como descrito em sua conta do Instagram, era fazendo o trabalho do Senhor, ajudar um de cada vez. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho para ficar a par de todas as nossas publicações.